Olá meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, um espaço onde buscamos juntos mais força, sabedoria e renovação espiritual. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes e profundos da Bíblia, o Salmo 119. Este não é um salmo qualquer, é o mais longo, uma verdadeira ode de amor à palavra de Deus. Vamos descobrir como seus versículos podem ser um guia prático para a nossa vida diária, nos trazendo força nos momentos de fraqueza e renovando nossa esperança. Vocês já se sentiram perdidos, sem saber qual caminho seguir? Ou talvez cansados, com o coração pesado pelas lutas do dia a dia? O Salmo 119 foi escrito para momentos exatamente como esses. Ele é um mapa, um manual, que nos mostra o caminho da alegria e da retidão, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. A estrutura desse salmo é incrível. Ele é dividido em 22 seções, cada uma correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico. Em cada C, o salmista expressa seu profundo amor e dependência da lei do Senhor. Vamos começar explorando os primeiros versículos. O salmista diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Percebam a promessa logo de cara. Felicidade, bem-aventurança. E qual é o segredo? Viver de acordo com os princípios de Deus não se trata de uma lista de regras frias, mas de um convite para um relacionamento. Quando buscamos a Deus de todo o coração, encontramos um propósito que vai além das circunstâncias. O salmo continua, mostrando uma sede intensa pela palavra. O autor clama: Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Isso é tão relevante para nós hoje, não é mesmo? Vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações. A pureza de coração e de mente é um desafio constante. Mas aqui está a resposta: mergulhar na palavra. Ela nos purifica, nos orienta e nos protege. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. É ter um guia seguro para nos manter no caminho certo. Um ponto que sempre me toca profundamente no Salmo 119 é a honestidade do salmista. Ele não esconde suas lutas. Ele fala de aflição, de perseguição, de se sentir como um estranho na terra. Por exemplo, ele diz: A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Quantas vezes nos sentimos assim, no chão, sem forças para levantar? A promessa aqui é de vivificação, de uma nova vida que vem diretamente da palavra de Deus. Ela é a fonte de energia que nossa alma precisa para se reerguer. Pensem na palavra de Deus não apenas como um livro antigo, mas como uma carta de amor viva, escrita para você. Em outro trecho lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Imagine caminhar em uma estrada escura e de repente alguém acende uma lanterna poderosa que ilumina tudo à sua frente. É exatamente isso que a palavra faz. Ela nos mostra os perigos, os obstáculos, mas também o caminho seguro. Ela nos dá clareza para tomar decisões, grandes ou pequenas, com a sabedoria que vem do alto. Outro aspecto maravilhoso do Salmo 119 é a promessa de consolo. O salmista declara: Este é o meu consolo na minha aflição, que a tua promessa me vivifica. Nas horas de dor, de luto ou de angústia, onde buscamos conforto. Muitas vezes, procuramos em lugares que oferecem alívio temporário, mas a palavra de Deus oferece um consolo duradouro, uma paz que acalma a tempestade dentro de nós. As promessas de Deus são âncoras para a nossa alma. Quando nos agarramos a elas, encontramos a firmeza necessária para não sermos levados pelas ondas da vida. O Salmo também nos ensina sobre a importância da meditação. Não é apenas ler por ler, é parar, refletir, mastigar cada versículo. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Quando meditamos na palavra,
ela começa a fazer parte de quem somos. Ela molda nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. A meditação transforma a informação em revelação pessoal. É nesse processo que Deus fala diretamente ao nosso coração, nos dando discernimento e direção para cada situação específica que enfrentamos. E a força. Onde encontramos força para perseverar? O Salmo 119 responde: a minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus é um verdadeiro tônico espiritual. Ela nos lembra de quem Deus é, do seu poder, da sua fidelidade. Ela nos recorda de todas as vezes que Ele já nos livrou no passado. Essa lembrança nos enche de coragem para enfrentar o presente e o futuro. A força não vem de nós mesmos, mas de nos conectarmos com a fonte de toda força. O Salmo 119 é, em sua essência, um convite para um estilo de vida. Um estilo de vida onde a palavra de Deus é central, onde ela é nosso alimento diário, nossa bússola, nosso refúgio. O salmista chega a dizer que os mandamentos de Deus são mais doces do que o mel. Isso mostra um nível de intimidade e prazer na obediência que todos nós podemos experimentar. Não é um fardo, mas uma alegria. Viver segundo a palavra nos liberta para sermos quem Deus nos criou para ser. Então, como podemos aplicar isso de forma prática? Primeiro, reserve um tempo diário para ler a Bíblia. Não precisa ser muito. Comece com alguns minutos. Peça ao Espírito Santo que fale com você através da leitura. Segundo, escolha um versículo que te tocou e medite nele ao longo do dia. Escreva-o em post-it. Coloque como protetor de tela no celular. Deixe que ele penetre em sua mente e coração. Terceiro, ore os versículos. Transforme a palavra em uma conversa com Deus, assim como o salmista fez. Lembre-se, o objetivo não é se tornar um expert em teologia da noite para o dia. O objetivo é se apaixonar pela palavra, porque ao se apaixonar pela palavra, você se apaixona ainda mais pelo autor dela. É um caminho de descoberta contínua, de renovação constante e de fortalecimento diário. O Salmo 119 é um tesouro que está aí, disponível para todos nós. Ele nos mostra que, independentemente do que estejamos passando, a palavra de Deus tem a resposta, o conforto e a força que precisamos. Quero te encorajar hoje a abrir sua Bíblia no Salmo 119. Não tente ler tudo de uma vez. Leia uma seção por dia. Deixe que as palavras do salmista ecoem em seu coração e inspirem suas próprias orações. Você vai ver como sua perspectiva vai mudar, sua força será renovada e sua esperança será fortalecida. As promessas divinas não são apenas palavras em uma página, são realidades vivas, esperando para se manifestarem em sua vida. Espero que esta reflexão tenha abençoado o seu coração. Hoje, vamos conversar sobre algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Aquelas fases difíceis, os desertos que parecem não ter fim, os momentos em que nos sentimos perdidos, sem forças para continuar. É nesses momentos que o nosso coração clama por um refúgio, por uma palavra de esperança, por uma luz que possa guiar nossos passos na escuridão. E é exatamente sobre essa luz que vamos falar hoje. Vamos mergulhar juntos nas profundezas do Salmo 119, o capítulo mais longo da Bíblia, mas não se assuste com o tamanho. Ele é um tesouro de sabedoria e consolo, uma fonte inesgotável de força para a nossa alma. Cada um de seus versículos é como um degrau que nos eleva para mais perto de Deus, nos ajudando a reencontrar o caminho, a renovar nossas esperanças e a fortalecer nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Se você está passando por uma provação, se o seu coração está pesado, ou se você simplesmente busca uma conexão mais profunda com o Criador, este vídeo é para você. Fique comigo, pois vamos descobrir juntos como as orações contidas no Salmo 119 podem transformar a sua vida, trazendo paz para a sua mente
e vigor para o seu espírito. O Salmo 119 é extraordinário em sua estrutura e conteúdo. Ele é um acróstico, dividido em 22 seções, cada uma correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico. M, cada C, o E. Os 8 versículos começam com a mesma letra. Mas, mais do que uma obra de arte literária, o Salmo é uma declaração de amor apaixonada pela palavra de Deus. O salmista usa diferentes sinônimos para se referir à lei do Senhor: mandamentos, preceitos, estatutos, testemunhos, juízos. Para ele, a palavra não é um conjunto de regras frias, mas sim a própria voz de Deus, cheia de debida, sabedoria e amor. Vamos começar nossa jornada explorando como este salmo nos ensina a encontrar consolo na aflição. Pense em uma situação difícil que você está enfrentando agora. Pode ser um problema de saúde, uma crise financeira, um relacionamento abalado ou a dor da perda. O salmista também conhecia a dor. Ele diz no versículo 50: Este é o meu consolo na minha aflição, que a tua promessa me vivifica. Que promessa poderosa! No meio da angústia, não é o fim do problema que o consola, mas a promessa de Deus, a certeza de que Deus falou e que sua palavra dá vida. Quando nos apegamos às promessas de Deus, encontramos uma força que não vem de nós mesmos, mas do alto. A promessa de que Ele nunca nos deixará, de que Ele tem um plano para nós, de que sua graça nos basta. Essa é a âncora para nossa alma. E a angústia pode nos deixar confusos, sem direção. O salmista também se sentiu assim. No versículo 25 ele clama: A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele se sentia no chão, sem forças. E qual o seu pedido? Vivifica-me, ou seja, dá-me vida. E onde ele busca essa vida? Na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, é um livro vivo, que respira a vida de Deus em nós quando estamos prestes a desistir. Ler a palavra em tempos de crise é como dar um copo de água a alguém sedento no deserto. Ela refresca, renova e nos dá o ânimo necessário para dar o próximo passo. Agora, vamos falar sobre como encontrar direção quando nos sentimos perdidos. A vida moderna é cheia de encruzilhadas, decisões a tomar, caminhos a escolher. Como saber qual é a vontade de Deus? O salmista nos dá a resposta de forma clara e bela. No versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Imagine andar em uma estrada totalmente escura. Uma lâmpada para os pés não ilumina o destino final, lá longe, mas ilumina o próximo passo, exatamente onde você precisa pisar para não tropeçar. Assim é a palavra de Deus. Ela nos dá a direção clara para o passo seguinte, com segurança. E como luz para o caminho, ela nos dá uma visão mais ampla, um senso de direção, nos mostrando o trajeto que agrada a Deus. Quando você se sentir indeciso, sem saber que rumo tomar, não confie apenas na sua própria sabedoria. Abra a palavra de Deus. Ore pedindo ao Espírito Santo que ilumine seu entendimento. O versículo 133 complementa essa ideia. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Pedir a Deus que firme nossos passos em sua palavra é um ato de humildade e dependência. É reconhecer que, sozinhos, somos propensos a errar. Mas, guiados por Ele, nossos caminhos serão seguros e nos levarão à vida e à paz. Outro ponto fundamental que o Salmo 119 nos ensina é a busca pela pureza de coração, em um mundo que muitas vezes nos pressiona a comprometer nossos valores. Como podemos manter nosso coração limpo? O versículo 9 pergunta: de que maneira guardará o jovem o seu caminho puro? E a resposta vem em seguida, observando segundo a tua palavra. A pureza não é algo que alcançamos por nosso próprio esforço, mas é o resultado de uma vida em constante alinhamento com a palavra de Deus. E essa busca pela pureza não é um fardo, mas uma fonte
de alegria. No versículo 11, o salmista declara: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração significa memoriza-la, meditar nela, amá-la. Quando a palavra de Deus preenche nossos pensamentos e nosso coração, ela se torna um escudo protetor contra a tentação. Ela molda nossos desejos, nossos pensamentos e nossas ações, nos conformando cada vez mais à imagem de Cristo. Pense nisso. O que você tem guardado em seu coração, as preocupações do dia a dia, as ofensas que sofreu, os medos do futuro. O salmista nos convida a preencher esse espaço com algo muito mais poderoso: as palavras de vida de nosso Deus. Isso transformará nossa perspectiva e nos dará a força para viver de maneira que o honre. Agora, vamos falar sobre a alegria e o prazer encontrados na obediência. Muitas vezes, a palavra obediência soa como algo pesado, restritivo. Mas para o salmista, é o contrário. Ele encontra deleite nos mandamentos de Deus. No versículo 47 ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Ele não apenas obedece, ele ama os mandamentos. E, no versículo 16, nos teus decretos me deliciarei, não me esquecerei da tua palavra. Essa é uma perspectiva revolucionária. A obediência a Deus não é uma prisão, mas o caminho para a verdadeira liberdade e alegria. Por quê? Porque os mandamentos de Deus não são arbitrários. Eles foram dados por um Pai amoroso, que sabe o que é melhor para nós. Seguir seus caminhos nos protege do mal, nos guia para relacionamentos saudáveis e nos enche de um propósito que nada no mundo pode oferecer. Quando entendemos que a lei de Deus é uma expressão do seu amor por nós, nossa atitude muda. A obediência se torna um ato de amor e gratidão, uma fonte de profundo prazer espiritual. Talvez você esteja pensando: mas é tão difícil obedecer, eu falho tantas vezes. O salmista também reconhecia suas fraquezas. Ele orava constantemente por ajuda. No versículo 35 ele pede: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Ele não diz: eu vou andar sozinho, mas faze-me andar. É um pedido de capacitação divina. Podemos e devemos orar da mesma forma: Senhor, eu amo a tua palavra, mas sou fraco. Ajuda-me a obedecer. Capacita-me a andar nos teus caminhos. E Ele é fiel para nos ajudar. Por fim, o Salmo 119 nos mostra a importância da perseverança na fé. A jornada com Deus é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Haverá momentos de cansaço, de perseguição e de dúvida. O salmista enfrentou oposição. No versículo 87 ele diz: quase me consumiram sobre a terra, mas eu não desamparei os teus preceitos. Mesmo à beira do abismo, ele se agarrou à palavra. E no versículo final, o 176, ele faz uma das orações mais humildes e comoventes de toda a Bíblia. Ando errante como ovelha perdida, busca o teu servo. Pois não me esqueço dos teus mandamentos, mesmo depois de 175 versículos. Declarando seu amor e devoção à palavra, ele reconhece sua própria fragilidade. Ele se vê como uma ovelha que, apesar de amar o pastor e seus mandamentos, pode se desviar. E sua esperança final não está em sua capacidade de encontrar o caminho de volta, mas na certeza de que o bom pastor busca a ovelha perdida. Essa é a nossa esperança também. Mesmo quando falhamos, quando nos desviamos, nosso pastor nos busca. Nosso papel é clamar por ele, é não nos esquecermos dos seus mandamentos, é manter o desejo por sua presença vivo em nosso coração. Então, meu amigo, minha amiga, quando a vida ficar difícil, quando a escuridão parecer densa e a esperança fraca, lembre-se do Salmo 119. Faça dele o seu manual de sobrevivência espiritual. Encontre consolo nas promessas de Deus. Busque direção em sua palavra
que é lâmpada para os seus pés. Guarde essa palavra em seu coração para se manter puro. Encontre alegria e prazer na obediência e persevere, confiando que o bom pastor sempre buscará por você. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar a sua dor em consolo, sua confusão em clareza, seu desânimo em força e sua tristeza em alegria. Mergulhe nela hoje. Deixe que as orações do salmista se tornem as suas próprias orações, e você verá a mão poderosa de Deus renovando sua vida, dia após dia. Obrigado por ter ficado comigo nesta jornada. Espero que esta reflexão tenha tocado o seu coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você já se sentiu perdido, sem saber qual direção tomar? Ou talvez tenha buscado por uma fonte de força e sabedoria que nunca se esgota? Se a sua resposta for sim, este vídeo é para você. O Salmo 119 não é apenas o capítulo mais longo da Bíblia. É um verdadeiro tesouro de orientação divina. Um mapa para uma vida com propósito e significado. Vamos juntos desvendar como as palavras deste salmo milenar podem iluminar o seu caminho hoje, no século XXI. Muitas vezes pensamos que a Bíblia é um livro antigo, com histórias distantes da nossa realidade. Mas o Salmo 119 quebra completamente essa barreira. Ele é uma conversa íntima e apaixonada com Deus. Um diário de alguém que, assim como nós, busca viver de maneira correta, justa e feliz. O salmista declara seu amor e dependência da palavra de Deus em cada um dos seus 176 versículos. E o mais incrível é que essa palavra está disponível para nós também. A estrutura do Salmo 119 é uma obra de arte por si só. Ele é dividido em 22 seções, cada uma correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico. Em cada C, todos os versículos começam com a mesma letra hebraica. Isso não é apenas um detalhe poético. Mostra a dedicação e o cuidado do autor em meditar sobre a palavra de Deus de A a Z, de forma completa e profunda. É um convite para que nós também mergulhemos de cabeça na sabedoria divina, explorando cada aspecto dela. O tema central que percorre todo o Salmo é a excelência e a suficiência da palavra de Deus. O salmista usa diversas palavras para se referir a ela: lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra. Essa variedade nos mostra que a orientação de Deus não é um conjunto de regras frias, mas uma revelação multifacetada de seu caráter e de sua vontade para nós. É como um diamante com várias faces, cada uma brilhando de uma maneira única, mas todas refletindo a mesma luz gloriosa. Vamos começar pela primeira seção, Aleph. Logo no primeiro versículo lemos: Bem-aventurados os que têm o caminho íntegro, que andam na lei do Senhor. A palavra bem-aventurado significa mais do que apenas feliz. Significa profundamente abençoado, pleno, satisfeito. E qual é o segredo para essa vida abençoada? Andar na lei do Senhor. Não se trata de um legalismo pesado, mas de alinhar nosso caminho com o caminho de Deus. É como caminhar sob o sol, recebendo sua luz e calor. A orientação divina não nos aprisiona. Pelo contrário, ela nos liberta para sermos quem fomos criados para ser. Mas como podemos aplicar isso na prática? O versículo 9, na seção Beit, nos dá uma pista valiosa. O salmista pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ele mesmo responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Vivemos em um mundo cheio de distrações, tentações e mensagens confusas. As redes sociais, a cultura popular, tudo parece nos puxar em diferentes direções. A palavra de Deus funciona como um filtro, um guia seguro que nos ajuda a discernir o que é bom, o que é verdadeiro e o que nos edifica. É o nosso GPS espiritual. Quando nos sentimos confusos sobre uma decisão, seja na carreira,
nos relacionamentos ou nas finanças, consultar a palavra de Deus nos dá clareza e direção. A palavra também é uma fonte de conforto incomparável. No versículo 50 lemos: Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Todos nós enfrentamos momentos de dor, de perda, de angústia. Nesses momentos, para onde corremos? O salmista encontrou refúgio e renovação nas promessas de Deus. As promessas de que Ele nunca nos abandonará, de que Ele tem um propósito em nosso sofrimento, de que a alegria virá pela manhã. Guardar essas promessas no coração é como ter um bálsamo para a alma, uma força que nos sustenta quando pensamos que não vamos conseguir continuar. E a força não vem apenas do conforto, mas também da sabedoria. Veja o que diz o versículo 98. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. A sabedoria que a palavra de Deus oferece não é uma sabedoria meramente intelectual, é uma sabedoria prática que nos ensina a viver, a nos relacionar com os outros, a enfrentar desafios. Ela nos dá uma perspectiva que vai além do que os olhos podem ver, enquanto o mundo oferece soluções rápidas e muitas vezes superficiais. A palavra de Deus nos oferece uma sabedoria profunda e duradoura, que nos protege de armadilhas e nos guia por caminhos de paz. Pense na sua vida agora. Quais são as áreas em que você mais precisa de orientação? Talvez seja na sua vida familiar, tentando criar seus filhos num mundo complexo, ou talvez no seu trabalho, enfrentando pressões e dilemas éticos. Ou quem sabe, na sua luta interior, contra a ansiedade ou a tristeza. O Salmo 119 nos diz que a resposta, a luz, para cada uma dessas áreas, está na palavra de Deus. O versículo 105 é talvez o mais famoso de todo o Salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Imagine caminhar por uma trilha escura e desconhecida à noite. Sem uma lanterna, você tropeçaria, se machucaria, se perderia. A palavra de Deus é essa lanterna. Ela não ilumina a trilha inteira de uma vez, mostrando o destino final lá longe. Não, ela é lâmpada para os meus pés. Ela ilumina o próximo passo. E isso é maravilhoso, porque nos ensina a depender de Deus a cada momento. Ele não nos dá um mapa completo para os próximos 10 anos, mas nos dá luz suficiente para o passo de hoje. E ao darmos esse passo na fé, Ele ilumina o próximo. E o próximo, guiando-nos, seguramente, através da escuridão. Além de ser uma lâmpada, a palavra é também luz para o meu caminho. Isso fala de uma direção mais ampla, de um propósito maior. Ela não apenas nos ajuda a evitar os obstáculos imediatos, mas também nos mantém na rota certa, no caminho que leva à vida abundante que Deus planejou para nós. Viver sem a palavra de Deus é como tentar montar um quebra-cabeça gigante sem ter a imagem da caixa para se guiar. Você tem todas as peças, mas não sabe como elas se encaixam. A palavra de Deus é a imagem na caixa da nossa vida. Ela nos mostra o quadro geral, o propósito pelo qual fomos criados, e nos ajuda a ver como cada peça, menos cada alegria, cada dor, cada experiência, menos se encaixa nesse grande e belo plano. O salmista tinha uma paixão tão grande pela palavra, que ele diz no versículo 103, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para minha boca. Para muitos, ler a Bíblia pode parecer uma obrigação, algo chato ou difícil. Mas o salmista nos convida a experimentar a palavra de outra forma, como um deleite, como algo que satisfaz a nossa alma. Como podemos desenvolver esse paladar espiritual? Começa com a decisão de abrir a Bíblia todos os dias, mesmo que seja por poucos minutos. Comece pelo Salmo 119. Leia uma sessão por dia. Medite nos versículos. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer me dizer através disso hoje? E não se trata apenas de ler, trata-se de guardar. O versículo 11 diz: guardei no coração a tua palavra,
para não pecar contra ti. Guardar a palavra no coração significa memoriza-la, meditar nela, dixa-la, moldar nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas palavras. Quando a palavra de Deus preenche nosso coração, ela transborda em nossa vida. Ela se torna nossa primeira reação diante de uma provocação, nossa fonte de esperança diante de uma má notícia, nossa motivação para amar e perdoar. O Salmo 119 é um convite para um relacionamento com o Deus que se revela através de sua palavra. Não é sobre seguir regras para ganhar o favor de Deus. É sobre amar a Deus e, por isso, desejar andar em seus caminhos. O salmista não era perfeito. Ele admite suas falhas, suas tristezas, suas lutas. Ele clama a Deus por ajuda, por salvação, por misericórdia. E é exatamente por isso que este salmo é tão poderoso. Ele nos mostra que a busca por uma vida de retidão não é um caminho de perfeição impecável, mas um caminho de dependência constante de Deus e de sua graça, revelada em sua palavra. Então, como podemos começar hoje a deixar que o Salmo 119 ilumine nosso caminho? Primeiro, tome a decisão. Separe um momento do seu dia para ler a palavra. Pode ser de manhã, com um café, ou à noite, antes de dormir. O importante é criar o hábito. Segundo, ore antes de ler. Peça ao Espírito Santo que abra seus olhos e seu coração para entender o que Deus quer lhe falar. Assim como o salmista orou no versículo 18: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Terceiro, leia devagar. Saboreie as palavras. Se um versículo chamar sua atenção, pare, pense nele. Anote-o. Pergunte-se como ele se aplica à sua vida. E quarto, viva o que você aprendeu. A orientação divina só se torna força quando a colocamos em prática. Este salmo maravilhoso nos ensina que a palavra de Deus é viva, relevante e poderosa. Ela é um guia para os perdidos, um consolo para os aflitos, sabedoria para os que a buscam e força para os fracos. Ela é a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração, nos convidando para uma vida mais profunda, mais rica e mais significativa. Eu quero te encorajar a aceitar esse convite. Comece hoje mesmo a sua jornada pelo Salmo 119. Deixe que cada versículo seja uma luz para os seus pés e um farol para o seu caminho. Você vai descobrir, assim como o salmista, que não há alegria maior, nem segurança mais firme do que caminhar passo a passo com Deus, guiado por sua eterna e infalível palavra. Se você já se sentiu cansado, desanimado ou perdido no meio do caminho, este vídeo é para você. Vamos descobrir como a oração inspirada por este salmo pode ser uma ferramenta poderosa para renovar nosso espírito e transformar nossas vidas. O Salmo 119 não é um salmo comum. Ele é o capítulo mais longo de toda a Bíblia. Uma magnífica ode poética à palavra de Deus, com seus 176 versículos. Ele é dividido em 22 seções, cada uma correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico. E em quase todos os versículos encontramos uma referência à lei, aos preceitos, aos estatutos, aos mandamentos, aos juízos ou à palavra de Deus. É uma declaração de amor e dependência total da sabedoria divina. Mas por que este salmo é tão especial para nós hoje? Porque ele nos ensina o segredo para manter nossa alma viva e vibrante. Em um mundo cheio de distrações, ansiedades e pressões, é muito fácil nos sentirmos esgotados, com a alma abatida. O salmista, no versículo 25, expressa exatamente esse sentimento. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Você já se sentiu assim, como se tivesse grudado no chão, sem forças para levantar? Essa é a condição humana que todos nós enfrentamos em algum momento. E qual é a solução que o salmista nos apresenta? A palavra de Deus. Ele não busca força
em si mesmo, nem em soluções passageiras do mundo. Ele clama por vida, por renovação, que vem diretamente da fonte divina. A oração, nesse contexto, se torna o canal que conecta nossa fraqueza à força infinita de Deus. Orar com base no Salmo 119 é pedir a Deus que sua palavra nos reavive, nos dê um novo sopro de vida. Vamos pensar em como podemos aplicar isso de forma prática. Comece lendo uma pequena porção do Salmo 119 todos os dias. Não precisa ser o salmo inteiro de uma vez. Escolha uma seção, talvez os 8 versículos da letra Alaf, por exemplo. Leia-os lentamente, meditando em cada palavra. Deixe que essas palavras penetrem no seu coração. Em seguida, transforme essa leitura em uma oração pessoal. Por exemplo, o versículo 10 diz: de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Você pode orar assim: Senhor, hoje eu quero te buscar com todo o meu coração. Ajuda-me a não me distrair, a não me desviar dos teus caminhos. Guia meus passos e mantém meu foco em ti. Veja como é simples. Você está usando a própria palavra de Deus para conversar com Ele. Isso torna a oração incrivelmente poderosa. Outro ponto crucial do Salmo 119 é a busca por pureza e retidão. No versículo 9, o salmista pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde: observando-o conforme a tua palavra. Em nossas orações, podemos pedir a Deus que nos mostre áreas em nossa vida que precisam de purificação. Podemos pedir força para viver de acordo com seus padrões. Não porque somos perfeitos, mas porque desejamos agrada-lo e viver uma vida que o honre. A oração baseada neste salmo também é um bálsamo para a aflição. Quantas vezes nos sentimos aflitos, angustiados? O salmista também sentia. No versículo 50, ele diz: isto é a minha consolação na minha aflição, pois a tua palavra me vivificou. Quando estiver passando por momentos difíceis, abra o Salmo 119 e ore. Peça a Deus que a sua promessa seja o seu consolo. Clame para que a sua palavra traga vida onde há tristeza e esperança, onde há desespero. Deus é fiel para nos consolar através da sua palavra. Pense na oração não como uma lista de pedidos, mas como um diálogo de amor. O salmista se deleita na lei do Senhor. Ele a ama. No versículo 97 ele exclama: quanto ama a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Que possamos desenvolver esse mesmo amor. Em nossas orações, podemos agradecer a Deus por nos ter dado a sua palavra. Podemos expressar nossa alegria em conhecê-lo através dela. Essa atitude de gratidão e deleite transforma completamente nossa experiência de oração. Além disso, o Salmo 119 nos ensina a orar por entendimento. Não basta apenas ler as Escrituras, precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreendê-las e aplicá-las. O versículo 18 é uma oração clássica que todos nós deveríamos fazer. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Antes de ler a Bíblia, faça essa simples oração. Peça a Deus que abra seus olhos espirituais para ver as verdades maravilhosas que Ele tem para você. Você ficará surpreso com o que Ele irá lhe revelar. A jornada da vida é longa e cheia de desafios. É natural nos sentirmos cansados. Mas o Salmo 119 nos oferece uma fonte inesgotável de renovação espiritual. É um convite para mergulharmos na palavra de Deus e, através da oração, permitirmos que ela nos transforme de dentro para fora. A oração não é uma fórmula mágica, mas um relacionamento contínuo com o Criador, alimentado pela sua própria palavra. Vamos fazer um desafio juntos. Durante a próxima semana, escolha uma seção do Salmo 119 a cada dia. Leia, medite e ore, usando os versículos como guia. Anote o que Deus falar ao seu coração. Observe como seu espírito começa a ser revigorado, como sua perspectiva muda e como sua força é renovada. Por exemplo,
No versículo 105 lemos: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Em sua hora, você pode pedir: Senhor, ilumina o meu próximo passo. Mostra-me por onde devo andar hoje. Que a tua palavra seja a luz que me guia em meio à escuridão da incerteza. Essa é uma oração prática e poderosa para o nosso dia a dia. Ou talvez você esteja enfrentando oposição ou incompreensão por causa da sua fé. O salmista também passou por isso. No versículo 161 ele diz: Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Ore pedindo a Deus coragem e um coração que tema mais a Ele do que aos homens. Peça que, mesmo em meio à perseguição, sua alegria e paz venham da obediência à sua palavra. O poder transformador da oração revelado no Salmo 119 está na sua simplicidade e profundidade. É o ato de alinhar nosso coração com o coração de Deus, usando a linguagem que Ele mesmo nos deu. É reconhecer nossa dependência e buscar nele a vida, a pureza, o consolo, o entendimento e a direção. Lembre-se, revigorar o espírito não é um evento único, mas um processo contínuo. Assim como nosso corpo precisa de alimento todos os dias, nossa alma precisa ser nutrida diariamente pela palavra de Deus e pela comunhão com Ele em oração. O Salmo 119 é o banquete perfeito para nossa alma. Que possamos, como o salmista, encontrar nosso maior prazer na palavra do Senhor e fazer dela a nossa meditação de dia e de noite. Que nossas orações sejam moldadas por ela e que, como resultado, nossos espíritos sejam continuamente revigorados e transformados para a glória de Deus. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida. Vocês já se sentiram perdidos, sem direção, como se estivessem navegando em um mar escuro, sem um farol? Eu já... E é exatamente nesses momentos que a palavra de Deus se revela como uma luz poderosa. O salmista declara, no versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Imaginemos isso. Não é apenas uma luz distante, mas uma lâmpada que ilumina o próximo passo, o aqui e agora. E ao mesmo tempo, é uma luz que clareia todo o horizonte, mostrando a direção a seguir. A oração, quando alinhada com essa palavra, se torna nossa bússola, nos guiando para longe das armadilhas e nos aproximando do propósito de Deus para nós. Mas a palavra é mais do que apenas um guia. Ela é uma fonte inesgotável de esperança. Em meio às lutas e incertezas da vida, é fácil desanimar. O salmista também sentia isso. Ele clama: a minha alma consome-se de anelos por tuas ordenanças, a todo tempo. Esse anelo, esse desejo profundo, é alimentado pela esperança que encontramos nas promessas divinas. Quando oramos, não estamos apenas falando para o vazio. Estamos nos conectando com o Deus que cumpre o que promete. As promessas de proteção, de provisão, de salvação, se tornam a âncora da nossa alma, nos dando a certeza de que, não importa a tempestade, estamos seguros nele. A esperança floresce quando regada pela oração e pela meditação na palavra. E de onde tiramos força para continuar quando nos sentimos fracos? O Salmo 119 nos dá a resposta. O salmista ora: estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de uma fonte divina. A palavra de Deus tem o poder de nos vivificar, de nos reanimar, de soprar vida nova em nosso espírito cansado. Cada vez que abrimos a Bíblia em oração, estamos nos conectando a essa fonte de energia celestial. É como recarregar nossas baterias espirituais. A força que recebemos não é apenas para suportar, mas para vencer
para superar os obstáculos com a coragem que vem do alto. Vivemos em um mundo que constantemente tenta manchar nosso coração e nossa mente. Como podemos nos manter puros? O Salmo pergunta e responde: de que maneira guardará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. A pureza não é a ausência de tentação, mas a decisão diária de se alinhar com os padrões de Deus. A oração é a nossa conversa sincera com o Pai, onde confessamos nossas fraquezas e pedimos ajuda para resistir. A palavra, por sua vez, funciona como um filtro, nos ajudando a discernir o que é bom, perfeito e agradável a Deus, e a rejeitar o que nos contamina. É um processo contínuo de limpeza e santificação, um caminho que percorremos de mãos dadas com o Senhor. Um dos temas mais belos do Salmo 119 é a celebração das promessas de Deus e da sua fidelidade. O salmista confia plenamente: lembrei-me dos teus juízos de outrora, ó Senhor, e me consolei. As promessas de Deus não são palavras vazias. São decretos de um rei fiel, que não muda e não falha. Quando oramos, estamos lembrando a Deus e a nós mesmos daquilo que Ele já prometeu. E ao olharmos para a história, para a vida dos patriarcas, para a nossa própria vida, vemos a prova irrefutável da sua fidelidade. Ele sempre esteve lá. Ele sempre estará. Essa certeza nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer, uma confiança inabalável no caráter do nosso Deus. Finalmente, em tempos de angústia e perseguição, a palavra de Deus se torna o nosso refúgio seguro. O salmista declara: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Imagine um abrigo impenetrável no meio de uma batalha. Assim é o Senhor para aqueles que nele confiam. Quando o medo bate à porta, quando as pressões do mundo parecem nos esmagar, podemos correr para a presença de Deus em oração. Lá, envolvidos por suas palavras de amor e proteção, encontramos descanso e segurança. A oração nos leva a esse lugar secreto, onde nenhuma tempestade pode nos alcançar. Ele é a nossa torre forte, nosso esconderijo perfeito. O Salmo 119 é um convite para um relacionamento de amor profundo com a palavra de Deus. Não é sobre seguir regras frias, mas sobre se apaixonar pelo coração do Pai revelado em cada versículo. A oração é a chave que abre esse tesouro. Ela transforma a leitura em conversa, a informação em revelação, a letra em vida. Que possamos, como o salmista, dizer: quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Que a oração e a palavra se tornem o ar que respiramos, a luz que nos guia, a força que nos sustenta e o refúgio que nos protege. Que o seu espírito seja revigorado hoje ao se conectar com o poder transformador da oração e da palavra de Deus. Olá, que a paz esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal UMSPA, UDF Reflexão e Crescimento. Hoje, vamos mergulhar em um dos textos mais profundos e inspiradores da Bíblia, o Salmo 119. Você já se sentiu perdido, sem saber qual o caminho seguir? Já buscou uma luz, uma direção clara, em meio às incertezas da vida? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. E a boa notícia é que existe uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação esperando por nós. O Salmo 119 é essa fonte. Ele é um verdadeiro mapa para a alma, uma bússola que aponta para a vontade de Deus em cada passo da nossa jornada. Este Salmo é único. Com seus 176 versículos, é o capítulo mais longo de toda a Bíblia. Mas seu tamanho não é por acaso. Ele é uma obra-prima de devoção, um poema de amor à palavra de Deus, organizado em 22 seções, cada uma correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico. O salmista expressa de todas as formas possíveis a sua paixão, seu respeito e sua dependência dos mandamentos do Senhor. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos a força renovadora
que este salmo pode trazer para a sua vida. Vamos descobrir como a palavra de Deus não é apenas um conjunto de regras antigas, mas sim uma luz viva, pulsante e relevante para os nossos desafios de hoje. Prepare o seu coração, pois vamos aprender a encontrar orientação, conforto e propósito através das palavras sagradas do Salmo 119. Para começar nossa jornada, vamos direto ao coração do Salmo 119, no versículo 105. Talvez seja o versículo mais famoso de todo o Salmo, e por um bom motivo. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pense nessa imagem por um momento. Lâmpada para os meus pés. Imagine caminhar em uma trilha escura, cheia de pedras, raízes e buracos. Uma lâmpada que ilumina onde você pisa é essencial para não tropeçar, para não se machucar. Ela ilumina o próximo passo, o passo imediato. É isso que a palavra de Deus faz por nós no nosso dia a dia. Ela nos dá discernimento para as decisões pequenas, para as conversas que teremos, para as atitudes que tomamos a cada momento. Ela nos guia no aqui e agora, nos ajudando a caminhar com segurança e firmeza. Mas o versículo continua: e luz para os meus caminhos. Isso é ainda mais grandioso. A luz para o caminho não ilumina apenas o próximo passo, ela projeta sua luz mais à frente, revelando a direção geral, o destino. A palavra de Deus não serve apenas para as pequenas decisões diárias, mas também para os grandes projetos de vida. Ela nos dá uma visão de futuro, um propósito maior. Ela nos mostra para onde estamos indo e nos lembra do plano de Deus para nós. Quando nos sentimos perdidos sobre qual carreira seguir, sobre relacionamentos, sobre o nosso propósito neste mundo, a palavra de Deus ilumina o caminho, mostrando a direção que honra Ele e que nos trará a verdadeira realização. Portanto, a palavra é tanto um guia prático para o presente, quanto uma visão inspiradora para o futuro. Agora, como podemos aplicar isso de forma prática? O salmista não apenas admirava a palavra, ele a vivia intensamente. No versículo 11, ele declara: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar no coração não é apenas memorizar, é meditar, refletir, absorver a essência da palavra, até que ela se torne parte de quem somos. É deixar que os princípios de Deus moldem nossos pensamentos, nossos desejos e nossas reações. Quando a palavra de Deus está guardada em nosso coração, ela se torna um filtro natural. Antes de tomar uma decisão, nos perguntamos: isso agrada a Deus? Isso está de acordo com o que aprendi em sua palavra? Essa prática nos protege do erro e nos mantém no caminho certo. Outro ponto crucial é o desejo do salmista pela palavra. Como vemos no versículo 20, a minha alma consome-se de anelos por tuas ordenanças em todo o tempo. Ele não via a leitura da Bíblia como uma obrigação, mas como uma necessidade vital, como o ar que respirava. Ele tinha fome e sede da justiça e da sabedoria de Deus. E nós? Como vemos nosso tempo com a palavra? Será que a buscamos com essa mesma intensidade? Desenvolver esse anseio, esse desejo, transforma completamente nossa relação com as Escrituras. Comece com pouco, talvez 10 ou 15 minutos por dia. Escolha um trecho do Salmo 119 e medite nele. Pergunte a Deus o que Ele quer lhe ensinar através daquelas palavras. Com o tempo, você verá esse desejo crescer naturalmente em seu coração. É importante entender que o Salmo 119 não foi escrito em um momento de pura tranquilidade. Pelo contrário, o salmista enfrenta muitas aflições, perseguições e angústias. Ele se sente sozinho, incompreendido e atacado. Veja o versículo 81. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Ou versículo 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. O que o sustenta
Em meio a tudo isso, a palavra de Deus. Em momentos de dor, a palavra não é apenas um guia, mas também um refúgio, uma fonte de consolo e esperança. Ela nos lembra das promessas de Deus, de sua fidelidade e de seu poder para nos resgatar. Quando a ansiedade bater à sua porta, quando as circunstâncias parecerem esmagadoras, abra o Salmo 119. Leia os versículos que falam sobre a fidelidade de Deus. Por exemplo, o versículo 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece. A mesma fidelidade que sustenta o universo é a que sustenta você. A palavra de Deus nos dá uma perspectiva eterna. Nossos problemas, por maiores que pareçam, são temporários diante da grandeza e da soberania de Deus. Apague-se a essa verdade. Deixe que a esperança encontrada nas Escrituras renove suas forças e acalme seu coração aflito. A palavra é a âncora que nos mantém firmes durante as tempestades da vida. O Salmo 119 também nos ensina sobre a pureza e a santidade. Em um mundo que nos bombardeia com mensagens que nos afastam de Deus, como podemos manter nossa vida limpa? O salmista faz essa pergunta, e ele mesmo responde no versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? A pureza não vem de nossa própria força de vontade, mas da obediência à palavra de Deus. É a palavra que nos revela o que é certo e o que é errado. É ela que expõe as armadilhas do pecado e nos mostra o caminho da retidão. Ao mergulharmos nas Escrituras, nossa mente é renovada. Começamos a pensar como Deus pensa e a desejar o que Ele deseja. Esse processo de purificação, ele é contínuo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Requer dedicação e um coração disposto a ser moldado. No versículo 36, o salmista ora: inclina meu coração aos teus testemunhos, e não há cobiça. Esta é uma oração que todos nós podemos fazer. Peça a Deus para inclinar o seu coração para a sua palavra. Peça a Ele para lhe dar um amor pela santidade e um nojo pelo pecado. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, através de sua palavra, mais parecidos com Ele nos tornamos. A palavra tem um poder transformador e santificador. Ela nos limpa de dentro para fora, nos tornando vasos úteis e honrados nas mãos do Senhor. Vamos recapitular o que vimos até agora. Primeiro, a palavra de Deus é nossa lâmpada e nossa luz, guiando nossos passos diários, iluminando nosso propósito de vida. Segundo, devemos guardar a palavra em nosso coração, meditando nela para que ela molde nossas decisões e nos proteja do pecado. Terceiro, a palavra é nosso consolo e nossa esperança nos momentos de aflição, lembrando-nos da fidelidade inabalável de Deus. E quarto, a palavra é nosso manual para uma vida pura e santa, nos limpando e nos transformando à imagem de Cristo. O Salmo 119 é um convite para experimentar todas essas bênçãos. Mas como começar? Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado com o tamanho do Salmo. Não se preocupe, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Quero deixar um desafio prático para você. Durante a próxima semana, escolha uma das 22 sessões do Salmo 119. Cada sessão tem apenas 8 versículos. Leia essa sessão todos os dias. Na segunda-feira, apenas leia. Na terça, leia e escolha um versículo que falou mais alto ao seu coração. Na quarta, medite nesse versículo. Pense em como ele se aplica à sua vida. Na quinta, transforme esse versículo em uma oração. Na sexta, tente compartilhá-lo com alguém. Ao final da semana, você terá mergulhado profundamente em uma pequena porção da palavra de Deus. E eu garanto que você sentirá a diferença. A beleza do Salmo 119 está na sua simplicidade e profundidade. Ele nos mostra que a vida com Deus
não é complicada, é uma vida de ouvir sua palavra e obedecer, de buscar sua face e confiar em suas promessas. O salmista termina sua longa oração com um apelo humilde no último versículo, o 176. Ando errante, como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Mesmo depois de 175 versículos, declarando seu amor pela lei, ele reconhece sua própria fraqueza e sua total dependência do pastor. Essa deve ser a nossa atitude também. Com humildade, reconhecemos que precisamos de Deus para nos guiar, para nos buscar quando nos desviamos e para nos manter em seu caminho. A palavra de Deus é um presente, é a forma como o Criador do universo se comunica conosco. Nos oferece sabedoria, conforto, direção e transformação. Não negligencie esse presente. Faça da leitura e da meditação nas Escrituras uma prioridade em sua vida. Deixe que o Salmo 119 seja o seu ponto de partida para uma nova jornada de intimidade com Deus e sua palavra. Deixe que ela seja a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Hoje e sempre. Se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja continuar crescendo na fé, convido você a se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like para que este vídeo possa alcançar mais pessoas que também estão buscando orientação. E mais importante, comente aqui embaixo qual versículo do Salmo 119 mais falou com você. Vamos construir juntos uma comunidade que se apoia e se fortalece na palavra de Deus. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e ilumine cada passo do seu caminho. Até a próxima.